Boa noite, meus amigos. Estou aqui apresentando mais uma reflexão que foi inspirada pela convivência diurna em tempo integral com a imprensa brasileira, com a grande mídia, que nos está levando já a um estado de quase exaustão. Eu estou quase desligando televisão e ficar um tempo aí, para ficar um tempo em silêncio. Mas vamos lá, o que eu quero dizer hoje é sobre liberdade de imprensa. Ora, os profissionais do meio de comunicação costumam fazer uma imagem muito bonita de si mesmo, enaltecendo a importância da liberdade de imprensa para uma sociedade democrática. Já comentei sobre isso em outro vídeo. Hoje eu retomo a questão para enfocá-la de um outro ângulo. Muito bem, liberdade de imprensa. O que é que nós devemos entender por liberdade de imprensa? Liberdade de imprensa é apenas uma parte de uma coisa maior, que seria a liberdade de opinião dentro de uma sociedade. Só existe uma sociedade verdadeiramente democrática quando todos os cidadãos podem emitir livremente opiniões sobre a sociedade, sobre o país, sobre o governo, sobre o Estado, enfim, sobre futebol, sobre qualquer coisa. O grande pensador que colocou isso foi John Stuart Mill, economista político e filósofo inglês, que é esta pessoa aqui. Em alguns pequenos livros, como On Liberty, ele fala da importância da liberdade de opinião. Vou passar alguns trechos do pensamento dele. Um deles dizia o seguinte: não se deve silenciar uma opinião, mesmo que ela esteja errada, pois, se ela estiver errada, nós aprenderemos mais sobre a verdade em sua colisão com o erro. Dizia também John Stuart Mill: o mal a temer não é o conflito barulhento das ideias opostas, mas sim a supressão silenciosa de uma delas. É isto aí. Bom, defendo piamente o que está posto pelo John Stuart Mill. Mas, infelizmente, no Brasil não existe liberdade de imprensa e nem liberdade de opinião. Liberdade de imprensa, entendo eu, não é a liberdade que a imprensa, os jornais, a mídia, as grandes empresas de comunicação tenham para veicular o que quiserem em suas páginas, em suas emissoras. Não. Liberdade de imprensa é a liberdade que os profissionais do jornalismo e qualquer pessoa investida na função de jornalista possa ter para expressar informações e analisar essas informações de uma forma independente, tendo em vista apenas o que ele acha ser a verdade ou o que ele acha ser a coisa verdadeira. Isso é liberdade de imprensa. Não é a imposição de notícias, a supressão de parte de noticiário, o silenciamento de algumas coisas que os donos, os proprietários das empresas, os dirigentes, as cúpulas dirigentes das empresas de comunicação fazem para beneficiar interesses particulares ou grupais especificamente determinados. Isso não é liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é a livre expressão do jornalismo através daqueles que trabalham no jornalismo. E hoje o que a gente vê, parece que os jornalistas hoje, as pessoas que trabalham em comunicação, são uns paus mandados de seus superiores, os editores, os donos dos jornais, os donos que os colocam numa posição de laranjinhas para falar aquilo que eles querem que seja dito. Olha, eu lanço aqui um apelo para a classe jornalista, profissionais do jornalismo, não deixem que isso aconteça,
porque senão vossa profissão ficará cada vez mais mal vista na sociedade, tá? Essa aqui é um alerta para os profissionais do jornalismo. Não se deixem conduzir pelos dirigentes das empresas que vocês trabalham, porque senão vocês não estarão exercendo o que vocês tanto apregoam, que é a liberdade de expressão, ou a liberdade de imprensa.